Olá, senhores, tudo bom? Bom, hoje a gente vai analisar uma mão que eu joguei em uma mesa Six Max de 5 euros, quando a gente já estava no Heads Up. Então, é uma mão bastante interessante aqui que a gente vai falar sobre valor, sobre size, sobre range de mãos, sobre leitura, bastante interessante. Antes de qualquer coisa, eu vou falar do vilão, que estava jogando com a gente, esse HU. Ele é um jogador regular, é um cara que eu estava jogando 4 mesas com ele ao mesmo tempo. Eu estava jogando mais mesas, mas ele estava em 4 mesas em que eu estava. E 2 mesas a gente estava no heads up, nas 2 mesas. É um cara bastante agressivo, principalmente em bolha e no heads up. Ele é um cara que eu dava mini raise, ele chovava bastante mãos. Então joga bem agressivo. Esse é o perfil dele, né? Que no heads up realmente a gente é mais agressivo. Então é um cara regular, lucrativo, que é bastante agressivo. Na outra mesa, eu tinha acabado de ganhar na outra mesa. Eu dei um mini raise de rei dama, ele estava chovando bastante mãos, ele chovou, eu dei o call de rei dama, ele abriu um rei 6 off. E eu cravei. Eu vou contar isso aqui porque isso vai influenciar nas nossas decisões aqui. Então vamos lá. Vamos para a mão. Eu tenho aqui. Deixa eu escutar a mão, vamos ver aqui. Então o blind está 60 a 120. Ele tem ali 17 bebês mais ou menos. Eu venho com um par de 10. Com 17 bebês. É, por aí. Uns 17 bebês ele tem. Talvez 18 bebês. Eu dou um mini raise aqui. Eu sei que ele vai chovar muitas mãos aqui. Então ele vai chovar. O que eu coloco como range de chove dele ali? Todos os pares, com exceção de par de dama, par de rei, par de as, que ele provavelmente vai de tribet. Ele faz ali 480, talvez até um tribet um pouquinho menor, porque ele sabe que eu vou dar call em posição. Com o range que eu abri aqui, ele me tribetando um valor baixo, eu vou ter que dar call por odds para jogar em posição contra ele. Então, com um rei-rei, um as-as, um dama-dama, ele vai tribetar ali um valor que ele sabe que eu vou dar o call. Ele vai me levar para o jogo no pós-flop com essas mãos. Os outros pares, talvez o vala-vala ele pode tribetar, mas os outros pares, par de 2 até ali par de 8, par de 9, ele vai de chove, porque são mãos que jogam mal pós-flop e ele está fora de posição, e tem muito valor no chove pré-flop esse tipo de mão, né? Então os pares, eu colocaria até par de 9. As duas figuras ele vai chovar também, vala-dama, valete-rei, rei-dama, todos os ases, ase 2, ase 3, ase 4, todo, até ase rei, ele chove essa parada pré-flop, porque são mãos que com esse stack dele é legal o chove, ele sabe que ele vai tomar muito call de mãos piores aqui no botão, do que um ase rei, um ase dama, um ase vala. Que mais aí que ele pode chovar pré-flop? Então são os ases, os reis, os pares, duas figuras. Então vamos pensar, esses são os choves, né? E call, o que ele dá call? Ele dá call ali de 5 e 6, de 6 e 7, de 7 e 8, 8 e 9, mãos desse tipo, um dama 8, dama 7, mãos fracas, né? Que não vale a pena ele chovar e ele vai defender ali no big. Então o range de call dele é um range fraco, tribet seria um range muito forte, e chove pode ser até um range forte, um ase rei, um ase dama, ele iria de chove com essas mãos. Mas todos os ases e todos os reis eu coloco no range dele. Então vamos lá. Ele dá call. Então aqui eu já sei que ele tem um range de mãos fraco, como eu falei, né? Cartas conectadas. 2 e 3, 3 e 4, 4 e 5, todas. 7 e 8, 10 e valete, esse tipo de mão ele dá call ali para jogar o pós-flop. O flop vem as 3 e 4. Ele dá check. E aí eu beto por valor, porque eu sei que o as não está no range dele. Aqui das mãos que ele pode ter ali e estar na minha frente, é só o 3 e 4. 2 e 5, difícil, né? É uma mão muito ruim também. Provavelmente ele folda pré-flop essa mão. Mas seria um 3 e 4, que ele pode ter pago ali. O resto eu estou ganhando. O resto são combinações de 4.
combinações de 3, combos de 3 e de 4 que eu estou ganhando, e os draws, que pode ser um 5 e 6, pode ser um flush draw, que ele pode pagar. Então aqui eu beto o valor. Eu sei que ele não tem o asa, eu estou com um par de 10, eu estou ganhando um valor, meio pote. Ele dá call, e aí vem o turn e um rei. Ele dá check. O rei também não está no range dele, porque todos os reis... Importante, gente, é esse jogador, é a forma como ele joga, é o fato dele ter na outra mesa com um stack muito parecido, ele ter chovado o rei 6, off. Então eu sei que ele é muito agressivo. E eu tô dando muito mini raise, os reis ele vai chovar pré-flop. Então eu sei que esse cara aqui não tem o as e não tem o rei, pela forma como ele tá jogando. Outra coisa importante, né? Eu falei que eu tava jogando 4 mesas com ele e 2 mesas no heads up. Então eu vi muitas mãos, muito showdown dele, muito a forma como ele joga. Por isso que eu analiso aqui o cara. É muito importante isso. A gente analisar o player que a gente está jogando. E não generalizar contra a maioria ou contra determinados jogadores que têm um perfil diferente. Esse cara aqui chova o as e chova o rei pré-flop. Estava com ele em 2 heads ups e vi isso. Pelas mãos que ele jogou. Então, boa. Se ele não tem o rei, se ele não tem o as... Bet de novo, para extrair do 3, para extrair do 4 e para extrair dos draws. Importante. Putz, Amadeu, e se ele chova? Call. Call porque ele pode achar que eu estou empurrando nele também esse as, que eu não tenho as, que eu estou blefando. E ele pode voltar aqui um all-in em mim com o flush draw, protegido pelos draws do flush ou de sequência. Ou até com o 3 ou com 4. Tá? Então o meu bet aqui é bet call. Ainda mais com esses stacks, não tem fold. Eu acredito que eu estou na frente dele, é a minha leitura que eu estou ganhando. Ele dá call, de novo, continua para mim a mesma coisa, ele continua para mim ou tendo 3 ou 4, ou tá com draws, tá? Que ele ficou no flop, não draws que ele está agora, que ele estava no flop já. No river dobra um as, que para mim é muito bom, porque se ele tem o 3 ou o 4, vai ser mais difícil ainda ele acreditar agora que eu tenho esse as, né? Então, se eu dou... Vamos ver aqui a ação melhor. Vou comentar quando eu faço a ação. Ele dá check. E eu pego e dou o all-in dele. Aposto o pote, que é o que ele tem de fichas. Então, aqui eu beto de novo o valor. Se ele tem os draws, ele não acertou, ele não vai pagar nada. Não adianta eu betar menos, porque eu não vou tomar o call dos draws. Ele vai foldar. Se ele tem o 3 ou o 4, ele pode pagar minha aposta aqui. Se ele pagou flop, se ele pagou turn, ele não está acreditando que eu tenho valor na mão. Então eu beto aqui o all-in ali, né, o pot, que é o all-in dele, para extrair valor do 3 e do 4. Porque aí se ele foldar, é draw. Certo? Então, ou pode ser que ele folde o 3 ou o 4, pode ser também que ele folde uma dessas cartas nesse board. Mas aí também eu extraí o que eu podia extrair do 3 e 4. Então eu beto ali os 2.000 e ele dá call e abre um 6 e 4. Tá? Então aqui, o que eu quero mostrar para vocês nessa mão, tem muita gente, mas deu no river check porque eu só tomo call perdendo. Não, cara, se você tem uma leitura, como nessa mão aqui, que você sabe que o cara não tem esse as, que ele teria chovado pré-flop, ele não tem esse rei, que ele teria chovado pré-flop, trincas para ter fulado aí, uma trinca de 3 ou de 4 também ele não tem, porque ele teria chovado essas mãos pré-flop. Não tem, porque se eu estou ganhando, eu vou betar para extrair valor. Se eu tenho a melhor mão, eu vou betar para extrair valor, mesmo que tenha um board assim, que é um board que teoricamente a gente não tá tão... A gente não tem tanta força, vamos dizer assim, né? Mas pela nossa leitura, por ser um heads up, pelo momento de jogo, pelos stacks, pelo vilão, tudo isso tem que ser analisado. Essa é a grande diferença no poker. Porque é aí que a gente vai conseguir extrair mais fichas em determinadas mãos e vai conseguir perder menos fichas em outras mãos. Né? Aqui, às vezes, você dá check, o cara sobra ali com 1.200 fichas, dá um all-in, dobra, você perde lá na frente. E você podia ter acabado com o jogo aqui. Que você tinha valor se você tivesse feito uma análise com calma, se você tivesse tido um raciocínio lógico correto da mão. Certo? Então é uma mão que eu acho que é bastante interessante passar para vocês. Era contra um cara reg também. Isso até ajuda um pouquinho, né? Porque é um cara que pensa. Nessa dobra do as, betei flop, betei turn. E o cara falou, meu, dobrou esse as river, o cara dá all-in. Esse cara não tem o as. Né? Induz ele a dar o call. Ele pensa um pouco.
Se o pensamento dele está certo ou não, é outra coisa. Mas esse cara é um cara que pensa o jogo, é um cara que analisa. Por isso que eu joguei dessa forma esse 10-10 contra ele. Tá? Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Eu acho que é uma análise um pouco, o pensamento é um pouquinho acima dos pensamentos de microlimite, apesar de ser uma mesa de 5 euros, né? Eu considero um microlimite. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Curtam no Facebook, no YouTube o vídeo. Compartilhem também, é um material que é legal que chegue nas pessoas. Isso me motiva a fazer novos vídeos também. Quem quiser fazer o coaching, só entrar no meu site www.elcampus.com. Tem todas as informações. No curso a gente vai debater muito esse tipo de raciocínio, de size, de range, tudo isso a gente fala muito no coaching. E é isso, galera. Essa semana eu vou soltar mais vídeos interessantes, até vídeos voltados para o microlimite, que é uma coisa que a maioria da galera joga aí, 1,50, 3,50, esses limites. Vou soltar outros vídeos interessantes para vocês. Um abração aí, bom jogo para vocês. Valeu!